Quando se fala em ciência, filosofia da ciência e verdade, não é possível deixar de lado a tradição positivista, que dominou a filosofia da ciência por mais ou menos um século e meio, foi a corrente hegemônica durante esse período, mas atravessa um longo período de velório com o corpo presente. Como filosofia da ciência, o positivismo pode ser caracterizado sucintamente por meio de duas teses definidoras. A de que, número um, a ciência é um discurso sobre os fatos, um discurso empírico, como se diz. E número dois, que um método de validade universal, o método científico, é capaz de funcionar como um imenso coador linguístico no qual se jogam as sentenças, os elementos da linguagem e pelo qual passam apenas as proposições que se referem direta ou indiretamente aos fatos. Essa é uma figura geral do positivismo e em torno dessas ideias básicas há muita variação, inclusive no que se refere à verdade. Agora, a teoria da verdade que os positivistas gostariam que pudesse ser defendida é a chamada teoria da verdade por correspondência, aquela que alega que o discurso verdadeiro é o que corresponde aos fatos. Como um método científico supostamente garantiria a conexão entre os elementos da linguagem e os fatos, nós poderíamos garantir que a ciência alcança a verdade. Essa é uma formulação atraente, sem sombra de dúvida, elegante, mas muito problemática. Foram justamente os seus problemas que dominaram a agenda da tradição positivista. Os ataques a essa concepção de verdade chamaram a atenção basicamente para duas debilidades. Eu pretendo ser curto aqui, mas realmente preciso tratar desse problema. Por um lado, demonstrou-se que não seria possível estabelecer uma conexão direta entre todos os termos teóricos e os fatos, de maneira que uma teoria sempre poderia conter elementos, vamos dizer assim, suspeitos. Elemento suspeito na linguagem positivista quer dizer metafísica, o que nesse enquadramento é interpretado como aquilo que não pode ser demonstrado referir-se aos fatos. Agora, o que importa mesmo nesse primeiro flanco de críticas é que ele se refletiu nos chamados critérios de teste das teorias. Testes esses que deveriam certificar as teorias como verdadeiras ou alegar a sua falsidade. Houve positivistas, sobretudo até o fim do século XIX, que falaram de verificação, ou seja, de um atestado completo e definitivo do caráter da verdade dos discursos por meio dos testes empíricos. Testou contra os dados, resistiu aos testes, é verdade, é ciência e ponto final. O debate no interior da tradição, no entanto, polarizou-se, sobretudo a partir do século XX, entre aqueles que falavam de confirmação, que seria um atestado de verdade relativo e provisório, testou contra determinados dados, está confirmado, mas não sabemos se é uma verdade definitiva, já reduzindo, portanto, o grau de confiança no discurso científico, e entre aqueles, num outro corner, que falavam de falsificação, que já admitia que nós não temos como garantir que as teorias são verdadeiras, embora pudéssemos, talvez, declará-las como falsas. Vejam só, mesmo entre positivistas que nutriam algum apreço pela verdade como critério de seleção do discurso científico, já havia uma desconfiança sobre a capacidade da ciência de alcançar a verdade. Mas há um outro lado na crítica, mais dramático. Por mais de uma vez, alegou-se que os fatos que eram tomados para certificar as teorias eram eles mesmos proposições linguísticas, linguagem, construídos em uma determinada teoria. Eu vou ser comedido, evidentemente, evitando os detalhes, mas eu posso representar o problema de maneira simples. O conjunto de fatos num determinado momento, relacionados a um assunto qualquer, é virtualmente infinito. E a seleção daquele subconjunto que vai ser usado no teste das teorias já pressupõe o reconhecimento da sua importância, o reconhecimento relativamente maior do que os demais fatos, possivelmente coletáveis, o que não poderia ser feito sem um prévio entendimento, teórico ou não, sobre o objeto de estudo. Com isso, eu não sei se vocês percebem, a teoria da correspondência, tal como concebida pelos positivistas, realmente vai por água abaixo. Não haveria, de um lado, o mundo dos fatos e, de outro, a linguagem, com um método científico entre eles, garantindo que o discurso da ciência faz com que um corresponda ao outro. Haveria, ao contrário,
dois tipos de termos linguísticos, teóricos e observacionais. E a falsidade de uma teoria não seria, então, indício de uma não correspondência com o mundo, mas de um problema gramatical, vamos dizer assim. No interior do próprio positivismo, houve quem adotasse outras teorias da verdade, por exemplo, aquela segundo a qual verdadeiro não é o discurso que corresponde aos fatos, mas o discurso internamente coerente, linguisticamente bem construído. Esse tipo de teoria da verdade também recebe muitas críticas, porque, por exemplo, os romances são melhores quando são linguisticamente bem construídos, internamente coerentes, mas ninguém assumiria um romance como verdadeiro por essa razão. De todo modo, o encaminhamento mais comum desse debate foi aquele que levou ao atestado de óbito da verdade. As teorias científicas seriam melhores que outras formas discursivas, não porque são mais ou menos verdadeiras, mas porque, por exemplo, são mais úteis e ou mais convincentes. Em lugar da verdade, então, em lugar de verdadeira, a boa ciência seria a instrumental, aquela que serve pragmaticamente como instrumento para resolver problemas do cotidiano, ou ainda a ciência retoricamente convincente, o discurso retoricamente convincente, ou uma mistura das duas coisas. Dentro do positivismo, mesmo no século XIX, já há declarações de morte da verdade, por exemplo, no chamado empiriocriticismo, a quem Lenin dirigiu uma crítica conhecida. Mas isso passou a ser a tônica da filosofia da ciência quando o positivismo sucumbe e é destronado por diversas filosofias de porte idealista. O que aconteceu aí, em termos do nosso tema, a teoria da verdade, é uma radicalização. Ou a verdade quer dizer algo que não tem nada a ver com representar corretamente a configuração do mundo em si, ou ela não pode ser alcançada. A verdade, então, é, na melhor das hipóteses, declarada como relativa, isso é, como cidadã de uma determinada cultura. Como as culturas variariam também os critérios de verdade e aquilo que se julga verdadeiro com base nesses critérios. No que se refere à ciência, há uma importante modificação aqui. Os filósofos, em geral, passam a declarar o método científico como dispensável ou a tratá-lo como um penduricalho retórico que seria empregado para convencer o público de que a ciência é verdadeira. A formulação que entrou para a história nesse particular foi a do filósofo norte-americano Paul Feyerabend, que escreveu um manifesto jocoso intitulado Contra o Método, no qual ele observava que, isso na década de 70, no qual ele observava que, se não há como declarar a ciência como verdadeira ou falsa, não há razão para limitar a nossa criatividade com a camisa de força do método científico. Feyerabend era muito bom de provocação e retratou paradigmaticamente essa proposta, dizendo que, na verdade, nós deveríamos adotar uma única prescrição metodológica. Vale tudo. Contanto, evidentemente, que tudo se resolvesse favoravelmente desde o ponto de vista da utilidade prática. Pois bem, se a gente admite como correto o que veio antes, e não é isso que eu estou defendendo, mas enfim, se a gente admite como correto o que veio antes, eu considero que ele tem toda a razão. Ainda assim, não é possível de deixar de se impressionar com a prescrição prática, mas coerente, de Feyerabend. Por exemplo, que as escolas públicas nos Estados Unidos pudessem escolher entre ensinar química ou alquimia para as crianças.